a função do segundo grau. Por exemplo, toda função... Deixa eu ver se alguém me chamou aqui. Não. Toda função do segundo grau... Deixa eu pegar uma... Isso. Toda função do segundo grau, ela é desse tipo aqui, gente, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Toda função do segundo grau, a gente sabe, ó, a função do primeiro grau, vamos voltar aqui. A função do primeiro grau é desse tipo, né? Porque o x aqui está elevado a 1, a maior variável. E a gente sabe que uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, certo? Pode ser... Deixa eu pegar um negócio decente aqui. Pode ser uma reta dessa maneira e pode ser uma reta... Oh, gente, nossa, esse negócio está sensível hoje. Nesse sentido, correto? Quando eu tenho uma reta nesse sentido, para a direita aqui, eu tenho o meu A positivo. E eu falo que a minha função é crescente, ok? Quando eu tenho, a gente, considerando aqui o plano cartesiano, tá, gente? Quando eu tenho uma reta nesse sentido, eu digo que o meu A obrigatoriamente é menor do que zero e a minha função é decrescente, ok? Quando eu vou fazer o estudo do sinal, o que eu sei aqui? Que aqui é positivo e aqui é negativo. E o que eu sei aqui? Que aqui é negativo e aqui é positivo. Ah, e o que é esse positivo? Qualquer valor que eu vou pegando maior aqui do que a minha raiz, eu tenho um y positivo. Qualquer valor que eu pego menor para cá, eu vou ter uma imagem com meu y negativo. Aqui, qualquer valor que eu vou pegando menor do que a minha raiz, eu tenho uma imagem... Ó, desculpa, aqui tá errado, gente. Aqui é positivo e aqui que é negativo. Qualquer valor que eu pego maior do que a minha raiz, eu tenho um y positivo. Qualquer valor que eu pego maior aqui do que a minha raiz, eu vou ter um y negativo. Estudei o sinal da minha função. Essa aqui é a função do primeiro grau, ok? Por exemplo, uma função do primeiro grau, 2x mais 1. É uma função crescente, porque o azinho aqui é positivo, é maior do que zero, certo? É o meu coeficiente angular, sempre o A. A é o coeficiente angular e o B é o meu coeficiente linear, ok? Mais para frente vocês vão descobrir por quê. É por causa desse ângulozinho aqui, tá? Ele que determina esse ângulo aqui menor, vou chamar ele de θ, menor do que 90, ok? E aqui ele vai determinar esse ângulo aqui, por isso que ele é chamado de coeficiente angular. Ele é um ângulo maior que 90 graus, ok? Mas por enquanto não pensa sobre isso, não. Pensa só que ele que vai determinar o sentido da minha função. Bom, aqui a gente tem a função do primeiro grau. Função do segundo grau. Exemplo de uma função. 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Exemplo de outra função do segundo grau. 2x ao quadrado menos 4x. Também uma função. É uma função aqui, é uma equação, né? Quando eu coloco ela aqui, quando eu comparo igual a zero, é uma equação incompleta, tá? Mas a gente pode resolver por Bhaskara ou tem outro jeito
de resolver que você já deve ter visto aí no ano passado. Mas qualquer dúvida, vocês falam que a gente volta aí nessa questão de equação completa e incompleta, para como que a gente vai tirar a raiz. Bom, então aqui tem alguns exemplos. Outro exemplo, h de x é igual a 3x ao quadrado menos 1, por exemplo. Também é uma função do segundo grau, porque o maior variável aqui, a variável x de maior grau é o 2, ok? Bom, qual é o gráfico de uma função do segundo grau? É uma parábola, a gente chama de parábola, uma coisa assim, mais ou menos assim, parábola, ok? Deixa eu descer aqui. Ou ela pode ser assim também, ó, para baixo. A gente fala assim, concavidade voltada, concavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo. O que vai determinar essa concavidade, se ela é para cima ou para baixo, é o meu A, que é esse aqui que está juntinho do x ao quadrado, ok? Se ela for maior do que zero, se ela for positivo, que é o nosso, acho que são todos os casos aqui, ó, tá vendo? 2, 2, 2, 3, são todos concavidades voltadas para cima. Então, eu sei que vai ser, a minha parábola vai ter concavidade voltada para cima. Agora, então, deixa eu escrever aqui que fica mais fácil. A maior do que zero. Quando eu tenho a minha concavidade voltada para baixo, obrigatoriamente eu vou ter o meu A menos zero. Por exemplo, uma função menos 3x ao quadrado mais 1, por exemplo. Ela tem a concavidade voltada para cima. Bom, a gente sabe que a função do primeiro grau, ela tem uma raiz. A gente chama raiz ou zero da função. Zero da função. O que é isso? O que é raiz ou zero da função? Algebricamente. Depois a gente fala do gráfico. Graficamente, como é que é? Algebricamente, é quando o y é igual a zero. Lembrando que eu posso escrever y igual a f de x. Ok? Então, qual é o valor de x quando o meu y é igual a zero? Aqui a gente está falando do primeiro grau. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma função assim, f de x igual a 2x mais 3, por exemplo. Eu quero achar o zero ou a raiz da função, que é a mesma coisa. Eu vou primeiro igualar o meu f de x a zero. Também que eu posso, porque eu posso escrever essa função dessa maneira assim também, ó, 2x mais 3. Ok? Gente, se forem surgindo dúvidas, vocês podem me interromper, vocês não entenderem ou ficarem em dúvida, pode me interromper. Eu estou vendo o chat de vocês aqui, mas pode falar também. Tudo bem? Bom, meu mouse já começou a fazer gracinha. Bom, vamos achar a raiz dessa função aqui, ó. Então, eu vou pegar o y igual a zero, né? E vou achar o valor de x. Vou só trocar, vou só arrumar. Gente, quando eu trago o que está aqui depois para antes e o que está aqui para depois, eu não preciso mudar o sinal não, tá? Só quando eu troco só um ou dois, né, ou mais, mas quando eu faço essa troca aqui, ó, ela mantém igual. Então, eu quero saber o valor de x. Vou levar, ó, o menos 3, o mais com o sinal trocado. Então, x é igual a menos 3 sobre 2. Então, essa é a raiz ou zero da minha função do primeiro grau. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho esse ponto aqui como raiz, ó, onde o x vale menos 3 sobre 2 e o y vale zero. O que a gente sabe de par ordenado? A gente sabe aqui, ó,
que quando eu tenho y igual a zero, eu tenho o meu ponto em cima da reta x, né? Assim, ó. Por exemplo, vou marcar esse ponto aqui. Nossa, ficou ruim aqui, peraí. Vou marcar esse ponto. Deixa eu fazer bonitinho, tá, gente? Vou marcar esse ponto aqui no meu plano cartesiano. O que a gente sabe? A gente sabe que esse ponto, quando o y é igual a zero, ele está sobre o eixo x. Então, vou marcar aqui. Menos 1,5, né? Aqui 1. Então, aqui. Esse ponto é aqui. Ok? O que é o zero ou raiz da função graficamente? Graficamente é onde a minha reta corta o eixo x. Por exemplo, vamos desenhar, esboçar o gráfico dessa função aqui que a gente está calculando. F de x igual a 2x mais 3. Qual vai ser o gráfico? Bom, ela vai ter um sentido, né? Que é esse aqui. Por quê? Porque o a é maior que zero. Então, e tem uma coisa interessante também na função. Esse coeficiente linear aqui, ó, ele vai nos traduzir uma coisa, que é aonde que é que a minha reta vai cortar o eixo y. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Esse coeficiente linear é o ponto aqui ó, onde a reta vai cortar o eixo y. Então, eu tenho a raiz aqui, que é menos 3 sobre 2, certo? E tem aonde que vai cortar o meu eixo x. Aí eu consigo esboçar aqui a minha reta. Deixa eu ver se eu consigo subir ela aqui sem... Não, peraí. Isso. Ok? Então, eu tenho, para calcular o zero da função, eu tenho que igualar o y a zero, igual eu fiz aqui, ó, igualei a zero, achei o valor de x. Quando eu achei o valor de x, esse valor de x aqui é a abscissa desse ponto aqui, onde a reta vai cortar o eixo x. E o que quer dizer o meu 3 aqui, o meu coeficiente linear? Quer dizer aonde que a minha reta vai cortar o eixo y. Isso é importante, tá, gente? A gente saber. Porque tem muitas questões que ele te dá só o coeficiente linear, por exemplo, ou te dá o gráfico para você construir a lei da função, que é o f de x igual a x mais 3. Ou a sentença da função, ok? Então, e esse ponto aqui, ele é o ponto... Ai, meu Deus. Ele é o ponto o quê? 3 e 0. Não, não, gente, desculpa, não é 3, 0, não. Ele é o ponto onde o x é 0, né? Então, ele tem o ponto... Ele é o ponto 0 no x e 3 no y. Ok? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui de uma função do primeiro grau. F de x é igual a menos x mais 1, por exemplo. Eu quero saber quem é o zero. Vou igualar o fx a zero. Y é igual a menos x mais 1. Zero é igual a menos x mais 1. Vou só trocar aqui, ó. Menos x mais 1 é igual a zero. Vou passar o sinal do 1 trocado. Vou multiplicar a minha equação por menos 1, x é igual a 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer aonde a minha reta vai cortar o eixo x. Então, vamos construir aqui o nosso eixo. O nosso plano cartesiano. Vamos lá. Então, eu sei que o x é 1. Então, ela vai cortar... Ela vai cortar aqui no 1. Certo? Bom, e onde que ela vai cortar no eixo y? Ó, no 1, né? Porque o meu coeficiente linear é 1. Então, ela vai cortar o eixo y aqui, ó, no 1.
A gente já percebe aqui que a nossa reta, ela é decrescente, ela é nesse sentido, até pelos 2 pontos ali que a gente tem. Deixa eu colocar a reta aqui. Ver se eu consigo ajeitar aqui. Ela é nesse sentido, ok? Então, eu esbocei aqui o gráfico da minha função. Tudo bem, gente, aqui na função do primeiro grau? É muita informação, mas é uma informação importante, gente. Vamos lá. Agora vamos voltar aqui para nossa nossa equação do segundo grau, nossa função do segundo grau. Bom, então, para eu saber aonde que é que a função, o gráfico da função toca o eixo x, eu vou ter que saber as raízes, correto? Para eu achar a raiz, eu vou fazer o seguinte: eu vou igualar a minha função a zero. Vou chamar o y de zero. Vou fazer a mesma coisa que eu faço na função do primeiro grau. Vamos pegar essa aqui, ó. 2x ao quadrado, f de x igual a 2x ao quadrado. Não sei que tipo de função vai dar essa. Mais 3x menos 1. Mais 3x menos 1. Bom, primeiro, vou achar a raiz. Quer dizer, eu vou achar os valores de x, onde o meu y é zero, certo? Por exemplo, aqui, se fosse esse caso aqui, seria esses 2 pontos aqui. Ah, tá. Por que que a função do primeiro grau corta só uma vez? Porque ela é do primeiro grau, ela só tem uma raiz. Equação do segundo grau tem 2 raízes, equação do terceiro grau tem 3 raízes, ok? Podem ser, algumas situações ela tem raízes reais e algumas situações as raízes não são reais, não pertencem ao conjunto dos números reais. Que vocês vão ver um conjunto que é o conjunto dos números complexos, mas isso lá no terceiro ano. Vamos pensar só nos reais ainda, ok? Então vamos achar a raiz da minha equação aqui, igual a zero. Primeiro a gente tem que calcular o delta. Então eu sei que A é igual a 2, B é igual a 3 e C é igual a menos 1. O meu delta é b ao quadrado menos 4 AC. Então, delta vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4 que multiplica 2, que multiplica 1. Nossa, vai dar uma equação 9, né? 3 ao quadrado. Aqui é menos 1, né, gente? Porque o C é menos 1. Menos vezes mais vezes menos mais. 4 vezes 2, 8. Não vai dar uma raiz exata. 9, 17. Ok? Vamos achar quem são as raízes. O x, linha, e o x, duas linhas. Quiser separar, separa. Se não quiser, pode fazer junto. Mais raiz de delta sobre 2a. E menos b menos raiz de delta sobre 2a. Bom, o que a gente sabe, quando eu calculo delta, eu já consigo algumas informações aqui da minha função. 3 situações. O delta pode ser maior que zero, o delta pode ser igual a zero, ou também pode ser menor que zero. 3 situações para o delta que pode acontecer. Quando o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes. Deixa eu apagar aqui. Reais e distintas. Então, eu tenho duas raízes reais e distintas, diferentes. Quando o meu delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Quando o meu delta for menor que zero, eu não tenho raízes reais.
dentro do conjunto dos números reais. Isso não quer dizer que ela não tenha raiz, tá, gente? Ela não está dentro do conjunto dos números reais, ok? Bom, e o que que quer dizer isso aqui graficamente? Quando o meu delta for maior que zero, a minha parábola vai cortar o eixo x aqui em 2 pontos. Pode ser assim, né, gente? Para baixo ou para cima, depende da minha função. Quando o meu delta for igual a zero, a minha parábola vai só encostar num ponto no eixo x. Nossa, que parábola horrorosa. Deixa eu fazer a concavidade voltada para baixo aqui. Ou vai ser com a concavidade, mas ela vai tocar só num ponto aqui no eixo X. Agora, quando o meu delta for menor do que zero, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Quando ele for menor do que o zero, a minha parábola não vai tocar o eixo X, ok? Mas eu consigo esboçar o gráfico dela, tá? Ai, não vai tocar. Então, vou voltar aqui. Então, quando eu tenho, que é no nosso caso aqui, delta deu maior que zero, ele tem duas raízes reais distintas. Ela vai ser ou desse tipo ou desse tipo. Aqui, quando o A for maior que zero, e aqui quando o A for menor do que zero. A mesma coisa aqui, ó. Quando for duas raízes reais iguais, ela vai só tocar num ponto aqui quando o A for maior do que zero e aqui quando o A for menor do que zero. E quando não tem raízes, que é o delta negativo, o gráfico vai ser, ó, é maior aqui. Maior do que zero e aqui A menor do que zero com cavidade voltada para cima. Gente, alguma dúvida até agora? Digam. Oi? Planeta Terra chamando? Não, tá bom, Guilherme. Tudo bem aqui? Então a gente achou duas raízes reais distintas. Ela vai ser uma parábola que vai tocar o eixo x em 2 pontos. Ela é uma concavidade para cima, né? Voltada para cima porque o nosso A aqui é positivo. Deixa eu apagar isso aqui para a gente continuar. Isso aqui foi só um parênteses. Isso aqui vocês já estão careca de saber, né, gente? Mas eu gosto sempre de estar reforçando a gente não esquecer. Então vamos lá. Vamos achar nossas duas raízes, né? Então, vamos lá. Então, x' é o nosso menos b. O nosso b é o 3, então menos 3 mais raiz de 17 sobre 2. Não tem mais o que fazer, o 17 não dá uma raiz exata. E aqui menos b, menos 3, menos raiz de 17 sobre 2. Essa questão de raiz foi até uma questão que caiu lá na avaliação trimestral de vocês. E agora? Quem é menos 3 mais raiz de 17 sobre 2 e quem é menos 3 menos raiz de 17? Vamos pensar aqui quem é o raiz de 17. Peraí, deixa eu pôr para cá que eu vou precisar de espaço aqui. Quem é o raiz de 17 lá na minha reta numérica? Bom, vocês concordam comigo que ele está entre raiz de 16 e raiz de 25? Vê se vocês concordam. O raiz de 17 está entre raiz de 16 e raiz de 25. Então, ele está entre
Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Então, ele é 4, alguma coisa. Como ele está muito próximo aqui do raiz de 16, eu vou dizer que ele é 4,1. Caso vocês não tenham calculadora, que vocês não podem usar lá na prova. Certo? Então, eu vou dizer que ele é mais ou menos raiz de 17, é mais ou menos, é aproximado, né? 4,1. Vamos até pegar a calculadora aqui, vamos fazer aqui. Raiz de 17, isso mesmo. Nossa, certinho. Por que eu concluí que é 4,1? Porque ele está bem próximo aqui do raiz de 16, né? Então, por isso que eu pensei no... E esse raciocínio, gente, é importante que vocês tenham, tá? Sobre raiz. Por exemplo, quanto que é aproximadamente raiz de 3? Vocês concordam que ele está entre raiz de 1 e raiz de 4? Que a raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Então, ele está entre esses dois aqui. Então, como ele está mais próximo aqui do raiz de 4, que é 2, ele aproximadamente 1,7, 1,8, ok? Então, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, assim que a gente acha aproximado de alguma raiz, eu acho que foi até o 0, a raiz de 3 que vocês... Tudo bem aqui, gente, na raiz? Vocês vão pensar nas raízes exatas que são mais próximas, ok? Então, a gente descobriu aqui que o raiz de 17 é mais ou menos, é aproximadamente 1,1. Então, a gente vai olhar aqui, ó. Menos 3 mais 4,1 dividido por 2. Aqui vai me dar menos 3 mais 4,1, 1,1 dividido por 2. Então, isso aqui é aproximadamente 0,5, né, gente? Positivo. Aí, agora, vamos pensar no x, duas linhas, que é menos 3 menos 4,1, né? Sobre 2. Aqui vai me dar menos 7,1 sobre 2, que é mais ou menos 3,5. Vê se vocês concordam comigo quanto a isso. Oi? Oi? Alô? Gente, vocês concordam ou não concordam? Tá meio em dúvida, Guilherme? Então tá. Então vamos voltar. O que que você... Você entendeu como é que a gente vai achar um valor aproximado de uma raiz? Bom, vamos pensar assim, ó. Sim, tá. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, o meu mouse ele é independente, entendeu? Então, ó, vamos pensar. Um raiz de 20, mais ou menos. Se eu precisar saber mais ou menos quanto é raiz de 20. Bom, se eu pensar na reta numérica, bom, gente, não vou fazer trem feio, não. Se eu pensar aqui na minha reta numérica, bom, eu sei que aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, menos 1, menos 2. Bom, o que a gente sabe do raiz de 20? Quais são as raízes exatas que estão próximo do raiz de 20? Então, vamos pensar, ó, raiz de 20. Ele é o quê? Ele é menor do que quem? Que é o raiz de 16, né, gente? Que é o que está mais próximo do raiz de 20. Exata, raiz exata. E maior, qual é a raiz exata maior próxima de 20? A primeira maior próxima de 20 é o raiz de 25. Então, isso quer dizer o quê? Que o raiz de 20 está entre o inteiro 4 e 5. Ele está aqui, 4
e 5. Ele está nesse meizinho aqui, ó. Ele está em algum lugar aqui. Ok? Se eu pensar no 16 e no 25, ele está mais próximo do 16, né? Será que ele está na metade de 16? Aí eu tenho que pensar. A 1, ele é 4, alguma coisa, porque ele é menor do que 5 e maior que 4. Bom, ele está mais próximo do 16 e mais próximo do 25. Ó, do 16 para o 20 é 4, né? E do 20 para o 25 é 5. Então, ele está ligeiramente mais próximo do 16. Porque se ele estivesse no meio, eu diria que ele era 4,5. Então, eu posso dizer que ele é 4,4. Ou quase 4,5. Ele está no meio, ó. Ele está no meizinho, ele está aqui. Então, raiz de 20, ele está mais ou menos, aproximadamente, deixa eu ver se quanto que é aqui. Raiz de 20, 4,72. Ok? E aí, gente? Aí vamos pensar, vamos pensar no raiz de 10, por exemplo. Porque geralmente aparece raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7. São as raízes. Vamos pensar no raiz de 7, que é uma raiz. Eu já até devo ter passado para vocês o que parece raiz de 17. Então vamos pensar. Ó, 17. Quanto é aproximadamente, não é exato, tá, gente? É aproximado. Igual aqui, ó, no raiz de 20 dá 4,472, não sei quando, um monte de número, né? Que ele é um número irracional. Bom, vamos pensar as raízes exatas que estão próximas de raiz de 17. Então, ele é menor do que a raiz de 16, correto? O próxima raiz exata aqui é o raiz de 25, né? Que é exata. Então, ele está entre o 4 e o 5, como o 20 lá. Aí, vamos pensar. Ele está mais próximo aqui do 16 ou do 17? Vamos pensar só no número aqui. Ele está mais próximo do 16, correto? E muito, né? Porque do 17 para o 25 é o 8, né? E aqui é 1. Então, ele é aproximadamente 4,1, que é o que nós achamos lá. Ok? Ah, não, mas eu estava falando, estava fazendo 7, não estava fazendo do 17. Oh, raiz de 7. Ele está próximo aqui, ó, do raiz de 4 e do raiz de 9, certo? Raiz de 4 é 2, raiz de 3 é 9. Então, ele é 2, alguma coisa. Ele tá, ó, do 4 para o 7 é 3. Do 7, 8, 9, 2. Então, ele está ligeiramente mais próximo. Então, vamos dizer que ele é 2,6. Ele pode ser aproximadamente 2,6 ou pode ser também 2,5. Não tem problema. Vamos ver aqui o raiz de 7. 2,64. É infinitos, né? Os números são infinitos. Tudo bem, gente? Aqui achar raiz é valor aproximado, né? A raiz não exata tem um jeito aí de achar a raiz, mas não tem necessidade. Isso aí já era. Negócio de achar a raiz. Então tá. Então nós achamos ali quais são as raízes da minha equação do segundo grau, da minha função, né? Então, os pontos que a parábola vai cortar o eixo x vai ser 0,5 e 0 e menos 3,5 e 0. Então, esses são os pares ordenados. Bom, vamos construir um eixo cartesiano aqui. Deixa eu ver onde que ela toca o eixo y no menos 1. Tá certo. Vamos voltar com a minha função aqui, senão eu esqueço como é que ela é. F de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Mais 3x menos 1. Bom, vou esboçar o gráfico da minha função aqui. Primeira coisa,
Vou marcar os pontos, as raízes, né? Vou marcar aqui. Aqui é 1, aqui é 0,5. Que é a mesma coisa que menos 3. Vamos lá. Menos 3 raiz. Menos 3 mais raiz de 17 sobre 2. A gente faz essa aproximação aqui só para a gente conseguir marcar aqui no eixo X, tá? E o menos 3,5, 1, menos 1, né? Menos 2, menos 3, menos 4 é mais ou menos aqui. Então, aqui é o ponto menos 3 menos raiz 17 sobre 2. Ok? Então, eu vou ter um ponto aqui e um ponto aqui que vão ser os pontos que a parábola vai cortar o eixo X. Bom, tem mais uma informação que a gente consegue, mais um ponto aqui que a gente consegue para ficar mais bonitinha a nossa parábola, o esboço aqui. O termo independente, como lá na função do primeiro grau, é o eixo, o ponto onde a parábola vai cortar o eixo Y. Então, eu vou ter 0 menos 1. Então, eu vou marcar ele aqui, é um ponto, mais um ponto. Menos. Mas, gente, tem alguma coisa errada aqui. Parábola louca é essa. Menos 1 aqui. Eu fiz certo aqui? Peguei a parábola certa? Peguei, né? Isso mesmo. Ela vai ser uma parábola bem aberta. Vamos lá. Agora a gente consegue construir a nossa parábola. Ela vai ser mais ou menos assim, gente, ó. É porque ela vai pegar, ela é uma parábola mais aberta, ó. Ela vai ser mais ou menos assim. Não com todos esses defeitos aqui, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma melhor aqui. É que ela vai ser mais ou menos assim. Ela vai ter uma abertura maior. Ah, tá. Por que ela é com cavidade para cima, né, gente? Porque o A é maior que zero, porque o A é igual a 2. Ó. O Azinho que é aquele que está juntinho do X. Tudo bem, gente? Bom, achamos a nossa parábola, construímos. Agora vamos fazer uma coisa que é hiper mega importante. Estudar o sinal da função. Tem até um macetezinho, tá, gente? Depois eu vou ensinar para vocês para a gente saber o ponto. Bom, eu tenho três situações aqui, ó. Eu tenho quando o meu x é menor. Peraí, deixa eu ver aqui. Que mensagem é essa? Gente, vocês estão me escutando? Digam aí que apareceu uma mensagem aqui que eu não sei o que é. Oi? Sim. Vou estudar o sinal da função. Bom, eu tenho três situações aqui, gente. Eu tenho onde o meu x é menor do que menos 3, onde o meu x está entre menos 3 e 1, e onde o menos 3 e 1 não. Aqui é 0,5 e menos 3,5. Então, tem três situações, voltando. Onde o meu x é menor que menos 3,5, o meu x está entre menos 3,5 e 0,5, está aqui no meizinho. Ó. E tem onde o meu x é maior do que 0,5. Que é diferente, né? Lá a gente só tinha uma raiz, então você considerava maior ou menor. Aqui eu tenho três situações. Aonde que a minha função é positiva e onde que ela é negativa. Vou pegar outra cor aqui. Bom, vamos pensar. Todos os valores, todos os valores que eu pegar aqui maior do que menos 3,5 vai me dar um y o quê? Positivo. Então, aqui a minha função é positiva.
ok? Agora vamos pensar entre o menos 3,5 e o 0,5, ó. Qualquer valor que eu pegar aqui, ó, vai me dar um y, o quê? Negativo. Então, aqui no meizinho da minha função é negativa. Meus y são negativos. Qualquer valor que eu pegar aqui, ó, maior do que 0,5, ó, quando eu acho a minha imagem, o meu y é o quê? Positivo. Ok? Então, eu estudei a minha função. Isso vai ser importante, por exemplo, quando a gente tiver isso aqui, ó. Inequação. Inequação do segundo grau, por exemplo. Eu tenho... Vou pegar a mesma função. 2x ao quadrado mais 3x menos 1 maior ou igual a zero. Aonde que é que a minha função é maior ou igual a zero? O que a gente sabe aqui, ó? Aonde ela é maior, ó? Ó, daqui até aqui. Então, como é que eu faço esse intervalo? Vou dar a solução aqui. Ela é aberta no menos infinito. Até aonde? Até o menos 3,5, que é menos 3, menos raiz de 17, menos raiz de 17 sobre 2. Ó, ela é positiva. Fechada. Porque ele é igual a zero. Onde que ela é igual a zero? No menos 3 menos raiz de 17 sobre 2. União. União com o intervalo aqui, ó, maior do que 0,5. Fechado em 0,5, que é o nosso menos 3 mais raiz de 17 sobre 2. Até onde? Até o infinito positivo, que vai embora. Mais positivo. Ok? Complicado, né, gente? Por isso que é importante a gente pensar no estudo do sinal. Então, vamos descobrir um macetezinho aqui, ó. Se eu pensar aqui, ó, ma. Vou pensar... Não, aqui não. Vou chamar o... Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Pegar um preto. Vamos pensar nesse macete aqui. Ma. Ó, a gente sabe que o A é 2. O A é o quê? Positivo. Então, a gente, ó, mesmo sinal de A, positivo. Contrário sinal de A, negativo. Mesmo sinal de A, positivo. Porque o sinal do nosso A aqui é positivo. Isso é só um macete, tá, gente? Só um macetezinho. Que também serve aqui para o nosso estudo do sinal aqui da função do primeiro grau. Só que aqui é cama. Ó, contrário do sinal de A. Mesmo sinal de A. Ok? É só um macete, gente. Isso aqui não tem nada a ver. É só para vocês conferirem lá se vocês estão fazendo o estudo do sinal. Mas o formal é como é que vai se comportar os valores de y da imagem quando eu pego qualquer ponto aqui no meu x menor do que menos 3 menos raiz de 17 sobre 2, que é o nosso aproximado aqui, menos 3,5. Ok? Quando que vocês vão usar o estudo do sinal aqui, ó, na nossa inequação? E tem uma coisa que chama inequação quociente, por exemplo. Quando eu tenho assim, ó, x ao quadrado mais 3x menos 1 sobre 2x ao quadrado menos 4x mais 1 maior ou igual a zero, por exemplo. Ó, isso aqui chama inequação quociente. Ó, inequação
quociente. Então, é importante que vocês observem esses sinais, façam o estudo do sinal. Agora, vamos pensar se a minha concavidade é para baixo. Ó, ela toca aqui, vamos dizer, no -1 e no 2, vamos supor. Vou estudar o sinal da minha função. Aí vamos pensar, se forem aqui, ó, menores do que -1, ó, vamos colocar o eixo Y aqui para ficar mais fácil. Y. Qualquer valor que eu pegar, ó, a minha imagem vai ser o quê? Negativa, né? Ó, qualquer Y aqui maior aqui vai ser negativo. Agora aqui, entre -1 e 2, ó, qualquer valor que eu pegar aqui, ó, eu vou ter um Y, ó, positivo. Então, aqui no meio é positivo. Maior do que 2, qualquer valor que eu pegar de X aqui, ó, vai me dar um Y o quê? Negativo. Aí vamos pensar, se ela tem concavidade para baixo, ó, então ela vai ser desse tipo aqui, né? Com A negativo. Negativo. AX ao quadrado mais BX mais C. Ela tem concavidade, então o A vai ser negativo. Se a gente pensar lá no macete, ó, o A é negativo, porque ela tem concavidade, ó. Mesmo sinal de A, negativo. Contrário sinal de A, positivo. Mesmo sinal de A, negativo. O A aqui é menor do que zero, porque ela tem concavidade para baixo. Tudo bem, gente? A inequação, eu quero fazer, eu preciso que vocês saibam fazer aqui o estudo do sinal da função do segundo grau, porque tem muitas questões no PISME que cai inequação do primeiro e do segundo grau. Deixa eu deixar de compartilhar aqui. Interromper gravação, primeiro.